Boa noite, boa noite! Tudo bem com vocês? Eu estava com muita saudade de fazer lives. Muita mesmo, eu fazia toda semana e estou pensando em voltar na medida em que tenho tempo para isso, né, minha gente? Porque os atendimentos aqui, graças a Deus, voltaram com tudo. E a minha produção... Ai, que coisa linda! Minha produção de conteúdo... Ai, já eu vejo. Ganhei um cartão já de Dia das Mães, gente. Coisa linda. Depois eu vou fazer um post sobre isso. Boa noite, Eliane, tudo bem? E aí, estou num período de transição, minha gente. Então, estou testando novos formatos, novos conteúdos. Logo mais vou fazer mais vídeos. Eu tô vendo aí pessoas para editar meus vídeos, né? Eu tenho muita live salva aqui. Porque agora, né, minha gente, é vídeo que viraliza, não viraliza, né? É vídeo que é entregue aqui nessa plataforma, né? Então a gente tem que dançar conforme a música. E eu acho também é uma boa, né? Eu mesma consumo muitos vídeos, então por que não fazer aqui, né? Então as pessoas preferem passar um minuto e meio aprendendo algum conteúdo, então por que não fazer, não é verdade? Então muito obrigada a vocês que estão aqui. Se você está vendo depois, essa live vai ficar gravada e hoje eu quero falar sobre 6 causas da falta de ambição. Tá, e lembrando mais uma vez, ambição não é ganância, ambição não é aquilo que pintam na novela, sei que alguém ainda vê novela, né? Não é o que pintam nas séries, tá? Não é aquela pessoa que passa em cima dos outros, que não tem escrúpulos, que não tem caráter, não é isso. Ambição é só o desejo veemente por algo, né? Você desejar alguma coisa que você queira pra você, tá? Sem passar por cima dos outros. Isso é ganância, na verdade. Você querer o que os outros têm, querer o que não igual, né? Não conquistar igual, mas querer aquilo que os outros têm. E fiquem à vontade para deixar perguntas que eu vou lendo. Me parece que é mais comum entre as mulheres a falta de ambição. Eu também acho, tá? Eu também acho, até pela condição feminina de cuidar, de acolher, de se doar. Muitas vezes isso passa da conta, né? A gente se doa tanto que a gente não olha pra gente. A gente vai olhar mais pra frente, não é verdade? E tem também um pouco a ver com os traços, né? Eu falei essa semana, eu fiz um post essa semana sobre os traços e ambição. Então, quem entende um pouquinho de traços de caráter, nós temos 5 traços. 3 deles precisam ter a ambição estimulada. E 2 desses 3... eu vejo muito nas minhas clientes, eu vejo muito no corpo das pessoas que me seguem, né? Então, quais são esses traços, para quem quiser pesquisar depois? Traço oral, que são pessoas com traços mais arredondados, como eu tenho bastante oralidade, tem a boquinha grande, gosta de falar, aquela pessoa que fala com os olhos, né? Essas pessoas têm um traço oral alto, que tem um corpinho fofinho, como eu também tenho. Essas pessoas têm traço oral alto e essas pessoas se conectam muito às outras, elas sentem muito o que as outras sentem. Então, é muito fácil para elas se abandonar. É muito fácil para elas se conectar tanto à vida do outro que deixa de viver a própria, tá? Então, esse é um resuminho do traço oral. Um outro traço que eu vejo muito em mulheres é o traço masoquista. É um traço das pessoas que têm um corpo assim mais forte, mais maçudo, um pouco mais quadradinho. Então, quando a gente vê às vezes mulheres que não têm cintura, que não são gordas, né? Que não tem um corpo às vezes muito grande, mas que não tem cintura, tem um corpo quadradinho, que tem uma perna muito forte, uma perna mais grossa, que tem a cara assim mais de preocupada, e que tem a corcundinha, parece que tá carregando uma mochila, né? Parece que tá carregando muito peso. Essas pessoas têm um traço masoquista alto e elas, por serem fortes, elas colocam essa força à disposição das outras pessoas, tá? Então, elas também se conectam muito, elas conseguem carregar, elas acham que os braços delas só servem para carregar coisas dos outros, em vez de carregar os sonhos, né? Em vez de fazer coisas para si, tá? Então, com relação aos traços, esses são os principais que eu vejo em mulheres, né? E ajudam também a explicar
Por que é mais comum a falta de ambição em mulher? Além da própria essência feminina, que muitas vezes se dedica tanto ao acolher, ao cuidar, ao poupar o outro, que esquece de si, não é verdade? Mas hoje a gente vai falar dessas 6 causas que afetam não só as mulheres, mas os homens também. Vejo muitos homens que também padecem desse mal, né? E no finalzinho vamos falar da falta de ambição, que ela é prima irmã ali, ó, da dependência emocional. E a dependência emocional que nada mais é do que o estado emocional de outra pessoa afetar você, tá? E você fazer muito por aquela pessoa, você tentar consertar a vida dela, tentar resolver os problemas que muitas vezes você não consegue, tá? Basicamente, dependência emocional é isso, em palavras muito, muito simples aqui, tá? Na semana que vem a gente vai entrar mais nesse assunto. Essa semana estou trabalhando com vocês a falta de ambição e na semana que vem vamos falar mais de dependência emocional e dos perfis dependentes, né? Mas hoje, voltando ao assunto da nossa... Feita essa introdução, voltando ao assunto da nossa live, 6 causas para a falta de ambição. Estou com a minha lista aqui, porque claro, né, para eu não esquecer nenhum assunto para vocês. Vamos começar com o primeiro assunto, tá? Em importância, que é a falta de clareza, tá bom? Falta de clareza é uma causa da falta de ambição. Por quê? Porque se você não sabe o que você quer, você não sabe para onde você quer ir na vida, você não sabe o que você quer alcançar, o que você quer ser, o que você quer se tornar, o que você quer ter, é provável que você não tenha motivação para seguir qualquer caminho, né, para ir em direção a esse grande sonho, esse grande objetivo. Então, se você não tem motivação, por que você vai se mexer? Né? Se você não tem esse desejo veemente de conseguir ou de se tornar algo, se você não sabe o que é isso que te move, você vai ficar onde está, não é verdade? Então, falta de clareza é um dos motivos. E é aquele ditado que é super batido aqui, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí depois você não pode nem reclamar do resultado, não é verdade? É igual um GPS. No GPS você tem que colocar para onde você vai, senão você nem sai do lugar. Você nem sai da sua garagem, tá? Então, a falta de clareza do que você quer para você, para onde você quer ir, qual direção você quer tomar na sua vida, é um dos motivos para a falta de ambição, é um dos motivos para que você continue parada, para que você continue aí quietinha, sem saber o que fazer, tá? Então, dedicar um tempo para você ter clareza é fundamental para que você saia dessa armadilha da falta de clareza. Você não sabe na vida. E aí muitas pessoas falam que também é falta de propósito. Eu acho que falta de clareza é muito melhor. Porque propósito, ultimamente, o pessoal do desenvolvimento humano, né? O pessoal do desenvolvimento pessoal tem feito tanto alarde sobre esse propósito, falta de propósito, que as pessoas nem sabem o que é isso. É alguma coisa que você ganha, alguma coisa que você nasce? Então, eu prefiro falar em falta de clareza. Tem algum traço menos ambicioso? Sim, lá no comecinho da live eu falei de 2, né? São 3 que são menos ambiciosos, que têm uma ambição que precisa ser estimulada, e eu falei de 2 muito comuns em mulheres. Então, o traço oral, né, as pessoas que têm traço oral alto, são naturalmente menos ambiciosas, porque qualquer coisa para elas tá bom, elas estarem com pessoas, tanto faz a situação, o lugar, para elas tá bom, e às vezes não tá bom, né? As pessoas que têm traço masoquista, que é o traço forte, é o traço trator, é o traço que carrega problemas dos outros, também precisa ter esse estímulo. E o traço esquizoide, que é o traço da criatividade, do mundo mental, do raciocínio lógico, tá? Por quê? Porque ele se satisfaz com o mundo que ele cria na cabeça dele. E se ele não estimular essa ambição, a pessoa com traço esquizoide, se ela não estimular, ela vai se contentar com as ideias dela, e tanto faz o que acontece na vida real, né? A pessoa pode ter um mundo maravilhoso nas ideias e aqui, na vida real, viver a míngua, né? Então, precisa, para essas pessoas
terem uma motivação para sair do lugar e conseguir alcançar mais coisa, precisa de um estímulo, tá? E temos também, dos 5 traços, temos 2 que são mais ambiciosos, que tem uma ambição que a gente diz que é nata, né? O traço rígido e o traço psicopata, tá? O traço rígido porque ele quer ser o melhor, ele quer ter o melhor, ele quer ser a melhor opção. E o traço psicopata porque ele gosta de poder, e poder de possibilidade, ele gosta de ter meios de conquistar. Ele gosta de ter meios de conseguir as coisas. E ele tem, e aí ele vai. E dinheiro e outros recursos são meios, né, para ele conseguir. Verdade, meu namorado é esquizoide, nada ambicioso. Sim. E aí como você estimula? Você diz para ele que o que ele imagina quando se tornar real pode ser muito melhor, né? Que quando as ideias dele saírem da cabeça e se tornarem reais, ele pode ser muito mais feliz. Ele pode se realizar muito mais, né? Então, é assim que se estimula o esquizoide, né? Você estimula ele a realizar esse mundo, essas ideias que ele tem na cabeça dele, tá? Então, e veja o que é. Às vezes ele quer uma casa melhor, às vezes ele quer uma viagem, às vezes ele quer um carro, né? Por exemplo. Então, dizer para essa pessoa que o que ele conquistar aqui pode ser muito melhor do que o que tá na cabeça dele, tá bom? E é assim que se estimula o esquizoide. Então, bora lá. Falei da falta de clareza, né? Que é você não saber nada do que acontece, não saber para onde vai, você não saber qual é o destino que você coloca lá no seu GPS. O segundo item é a falta de autoconhecimento, né? Que se você não se conhece, você não conhece quais são suas habilidades, você não conhece suas forças, seus pontos fortes, e ao mesmo tempo você não sabe como lidar com seus pontos fracos, você acaba ficando parado, você fica estagnado, você não corre o risco necessário para que você saia do lugar e conquiste aquele objetivo que você tanto deseja, né? Você deixa de ir atrás das suas coisas, você deixa de buscar desafios para crescer na vida, né? Ou em qualquer área que você deseja, tá? Então, e outra coisa, outra consequência da falta de autoconhecimento, você muitas vezes não se conhece e você fica dando murro em ponto de faca, você fica fazendo coisas em que você sente que não é boa, né? Você fica... eu vou dar um exemplo já. Você fica se forçando a estar em ambientes que são ruins para você e esses ambientes te levam à dor, né? E na dor não existe felicidade, não existe ambição, não existe plenitude, não existe nada disso, tá? Então, é o meu caso. Eu tenho um traço rígido alto. Então, eu gosto de brilhar, gosto de aparecer, gosto de estar aqui com vocês. Mas eu tenho um traço masoquista muito baixo, ou seja, eu tenho baixa constância, eu tenho baixa resiliência. E o que me mata? Ficar atrás do computador, ficar mexendo em planilha o dia inteiro, né? Só que se eu não sei isso sobre mim, eu vou ficar me forçando, por exemplo, a fazer planilha o dia inteiro, a ficar num ambiente sozinha, sem conversar com ninguém o dia inteiro. E isso vai me levar para dor. E aí não tem como eu ficar bem e desejar crescer num ambiente desse se esse ambiente é ruim para mim, tá? Então, se conhecer é fundamental. Eu acho que eu colocaria lá no top 1, lá junto com clareza, com a falta de clareza, como uma causa importante para a falta de ambição, né? Para essa falta de desejo, essa falta de querer mais da vida, tá? Então, falta de clareza e falta de autoconhecimento. Tá? Outra coisa, outro item 3, falta de apoio. Nós somos seres que vivemos em sociedade, tá? A gente vive em sociedade, a gente vive em bandos e a gente eu tenho uma amiga que é consteladora que ela fala que nós somos mais leais do que livres. A gente quer pertencer, né? A gente quer fazer parte de algum grupo, de alguma família, de algum clã, né? E não é de agora. Então, somos mais leais do que livres. E aí, se a gente não tem esse apoio, isso quer dizer que a gente vai nadar contra a corrente. Quer dizer que a gente vai, de certa forma, desagradar o nosso clã. A gente vai se desgarrar desse grupo,
E aí, o que vai acontecer? Nem sempre a gente tem essa força toda, né? Nem sempre a gente compra essa briga de ser diferente, de ser ovelha negra, né? Então, se o nosso meio não estimula a nossa melhor versão, não estimula a gente a correr atrás dos nossos sonhos, a grande maioria das pessoas vai ficar quietinha e vai pertencer. Porque para elas pertencer, viver essa vida igual, ser igual aos seus, né, a sua família, ao seu grupo, é mais importante do que viver uma vida diferente, né, do que viver uma vida diferente daquilo que se conhece, diferente dos padrões daquele grupo, daquela família, tá? Então, falta de apoio é também uma causa da falta de ambição, tá? E aí pensem nas famílias, aquelas famílias enormes que sempre viviam juntas. Pense naquelas pessoas que saíram, o quanto que elas foram criticadas, o quanto que elas foram julgadas por quem fica, porque simplesmente elas ousaram seguir aquilo, né? A gente pode comer as últimas? Pode, minha amiga. Mas daqui a pouco vocês vão jantar. Desculpa, gente, crianças, né? Então pensa naquelas famílias, naquelas pessoas que saíram, são muito poucas, né? A grande maioria fica ali pertencendo, fica ali naquela família, naquele grupo. Isso serve no trabalho também, tá? E aí, nem todo mundo tem essa característica de lidar com isso muito bem. A maioria não tem, tá? De lidar com a crítica, lidar com o desconhecido. Bom, e esse é o quarto motivo, né? Que contribui para a falta de ambição, que é o medo. E aí o medo tem vários medinhos dentro desse medo, né? Quando a gente fala em ambição, quando a gente fala em correr atrás do que você quer, em ter desafios, né? Buscar desafios na sua vida, buscar novidades, a gente fala principalmente do medo do fracasso, do medo de errar, né? Que ninguém gosta. Do medo do desconhecido. Tá bom, filha. Do medo do desconhecido, né? Quantas pessoas não pulam o muro porque não sabem o que tem ali, né? Esse muro que não é literal, né? Quantas pessoas ficam ali juntas porque elas se sentem importantes ali? Quantas pessoas não conseguem nem mudar de cidade? Quantas pessoas não conseguem nem mudar de casa, mudar de emprego, porque sente que é melhor ficar ali naquele grupo, naquela família, naquele grupo de amigos, naquele trabalho, naquele bairro, né? Conheço muitas assim, né? E aí, se existe um medo, o medo contribui para que você não siga, né? Muitos não encaram o medo, muitos param nessa barreira do medo, e aí, então, medo do fracasso, medo do desconhecido, medo de ser diferente, medo de não pertencer, medo da crítica, medo do julgamento, medo do dedo apontado, né? Porque você fez diferente, porque não te reconheço mais, não é verdade? Quem aqui se identifica com isso? Isso sempre foi uma coisa muito importante para mim. Até que eu destrinchei esse medo e hoje eu consigo me apropriar de mim, do que eu desejo, da minha ambição, tá? Então, esse foi o quarto item. E o quinto item, falta de interesse mesmo, né? Que tá ali junto da falta de clareza, tá? Às vezes eu não me interesso, não tenho interesse por nada diferente, eu quero ficar por aqui mesmo. E aí vou ficando, tá? Se te falta essa paixão por alguma coisa, pode faltar ambição sim. Você não vai ter motivo para sair, porque aquilo que tá lá longe não é tão forte para que você persiga, tá? Então, essa é a falta de interesse, que tá ali, ó, prima irmã da falta de clareza, tá? Falamos até agora 5 itens, logo eu chego no último, né? Falta de clareza, falta de autoconhecimento, falta de apoio, medo de todos os tipos, tá? E falta de interesse. E por último, que pode causar sim, que pode ser uma causa da falta de ambição, dessa falta de desejo na vida, é a própria depressão, né? Ou doenças mentais, né? Doenças que afetam o nosso cérebro, que afetam a nossa mente, tá?
Então, como a depressão. Aqui eu citei a depressão, que é o mais comum, tá? Mas serve também para ansiedade, serve para outras síndromes, transtornos, né? Mas a depressão, que eu peguei esse exemplo, a depressão se trata da falta de desejo em todas as áreas da vida. Então, faço um parênteses aqui, que depressão não é só uma tristeza por alguma coisa que aconteceu, não é uma angústia que é temporária. Então, a depressão é aquela falta de desejo em todas as áreas da vida. Você não fica feliz com nada, você não está feliz com nada, você não consegue enxergar coisas boas em nenhuma área da sua vida, tá? Eu já passei por isso e é horrível. Então, me solidarizo aqui com quem passa, com quem já passou por isso. E esse é um ponto importante, um ponto que merece atenção, porque a depressão, inclusive, pode voltar, tá? Então, estejam muito atentas, mantenham o seu desejo em dia. Se você é uma pessoa que tem necessidade de se movimentar, se movimente. Se movimentar na vida, não só fazendo exercício físico, né, que também é importante, mas se você sente essa necessidade de ter novidades na vida, busque. Se você tem essa necessidade de buscar coisas diferentes, se você já passou por um diagnóstico de depressão clínica, cuide ainda mais dessa falta de ambição. Porque justamente a depressão é uma falta de desejo na vida, né? Como dizia meu professor de psicanálise, é uma anedonia. A gente não consegue enxergar nada de bom em nenhuma das áreas da vida. E se esse quadro persiste, ele pode piorar, né? Ele caracteriza a depressão clínica, tá? Então, como que eu consegui hoje me tratar da depressão sem remédio? Eu precisei, claro, tomar medicação. Então, a depressão, se você teve diagnóstico, certamente você teve uma recomendação de um tratamento com remédio. Mas se você associar a terapia, se você associar algum tipo de terapia, né, não só com psicólogo, você tem grande chance de se ver pelo menos livre, né? Meu professor de psicanálise fala que a depressão não tem cura, porque ela pode voltar. Então, é super importante você tomar esse cuidado para você se ver livre dessa doença a maior parte do seu tempo, a maior quantidade de tempo possível da sua vida, tá? Então, estimule a sua ambição, experimente as coisas diferentes, tente fazer o que você tem desejo, porque isso justamente vai deixar a depressão mais longe possível, tá? E aí, lembrando, esses foram as 6 causas, né, que eu separei para tratar aqui hoje, tá? Lembrando que falta de ambição não é preguiça, como pode parecer. Não é falta de vontade, não é aquela pessoa que não quer nada porque simplesmente não quer, tá? Mas ela sim pode ser um sinal e pode ser um sintoma de alguma coisa mais profunda que está acontecendo aí com você, tá? Então, pode ser sim um sinal de questões internas que precisam ser esclarecidas, que precisam ser abordadas, tá? E na análise corporal, que é a técnica que eu utilizo nos meus atendimentos, né? A análise permite medir a ambição e permite identificar exatamente que ponto ali que você não está conseguindo ultrapassar. Se é no medo, se você precisa estimular um pouco mais, qual tipo de estímulo, né? Eu comentei aqui que cada traço precisa de um estímulo diferente, então a análise traz essa resposta mais assertiva, mais direto ao ponto, para que você consiga voltar a ter desejo na vida de uma forma que seja mais permanente, né? Que você não fique oscilando, tá bom? E também superar, né? Superar todos esses problemas internos, né? Que estão aí te atrapalhando. Então, procure alguém especializado, um terapeuta, um psicólogo, porque a falta de ambição pode ser um sintoma de algum problema que merece um pouquinho mais de atenção, tá bom? E aí, como estimular, né? A última parte da nossa live, que vai ser rapidinha. Como estimular, além dos traços de caráter, né? Que eu fiz uma postagem essa semana, como estimular cada traço, como é a ambição do ponto de vista de cada um dos perfis comportamentais.
existem 4 itens que são primordiais para todos os traços, né? Para todos os perfis, e não importa aqui se você já se conhece ou não, tá? Primeiro passo, experimente. Experimente o que você tem vontade de fazer. Ai, Mari, mas eu não tenho vontade de nada. Vai numa sorveteria, experimenta uma colherada de cada sabor. Ou vai numa loja que vende perfume, experimenta os cheiros. Isso você vai testando, tá? Isso vai atiçando a sua vontade. Isso vai permitindo que você se conheça mais, tá? Então experimente. E aí você vai aumentando o grau das suas experiências, né? Se você quer dirigir um carro diferente, vai lá na loja, experimente. Faça um test drive daquele carro, né? Se você quer ir para uma viagem, se você, né, pesquise as coisas na internet antes, né? Tem vídeos hoje de qualquer lugar do mundo. Se imagine ali, né? Deixe a sua criatividade funcionar, deixe a sua imaginação te guiar, né? Tudo isso faz parte das experiências. E aí você vai começando a pegar gosto por experimentar. E aí, experimentar é um dos principais motivos um dos principais estímulos da ambição, desse desejo de vida, né? Desse fogo que a gente tem interno, né? Outra coisa, criar um mapa dos sonhos, né? Muitas pessoas aqui não sabem o que querem da vida. Eu recebi esses dias muitos directs falando: ai, Mara, eu sempre me dediquei às pessoas, e eu sempre dediquei aos meus filhos, e agora meus filhos cresceram, saíram de casa, eu não me reconheço. Então, pegue um caderninho e tenha uma conversa séria com você. Quem você acha que você é? Coloca lá suas qualidades, o que você queria quando você era criança. Se você não sabe o que você quer hoje, começa com o que você queria quando você era criança, quando você era adolescente, quando você começou a trabalhar, o que você desejava, né? E aí você vai marcando, fala, eu desejava isso, mas será que eu ainda quero isso? Ah, eu quero. Coloca no seu caderninho. Vai fazendo um mapa dos sonhos, o que você quer fazer nesse fim de semana. Tem algum lugar que você queira conhecer? Tem alguma viagem que você quer fazer nas próximas férias? O que você quer fazer nos próximos 5 anos? O que você quer da vida? Você quer continuar morando no mesmo lugar? Ou não? Você quer morar numa casa? Você quer mudar de apartamento? Você quer mudar de cidade? Você quer morar na praia? Você quer ter uma casa no campo? Nem que isso não seja possível agora. Isso serve para você estimular a sua ambição, estimular esse seu desejo, né? Então, crie esse mapa dos sonhos. Pode ser com fotos, pode ser só uma lista de coisas. E aí você pode criar essa lista também. Se você não tem um mapa, se você não quer fazer um mapa, né? Que às vezes as pessoas colocam fotos e grudam na geladeira, grudam no espelho, colocam no celular, né? Na tela de descanso do celular. Pode ser que você seja bom com listas. Então você pode fazer uma lista de desejos da vida. E aí dessa lista de desejos da sua vida, você vai escolhendo alguns para realizar esse ano. E aí você faz, isso que eu faço comigo. Faço a lista de desejos da vida e todo ano pego algumas coisas e faço a lista de desejos do ano. Isso aqui é o que eu me proponho me dar de presente esse ano, tá? Então experimente, aí você pode fazer um mapa dos sonhos com fotos, se você é mais visual, ou você pode fazer uma lista, se você é mais organizadinha, se você gosta de canetas coloridas, né? Vai fazendo, vai riscando. Isso vai estimular o seu desejo de vida, tá? E aí, esse é o passo 2. E o passo 3 e o passo 4 eu vou falar em conjunto, porque à medida que você pega esses desejos e você coloca assim na sua lista, poxa, esse eu vou fazer esse ano, esse eu vou conquistar esse ano. Você pega esse desejo, esse sonho e você transforma em uma meta. Uma meta é um sonho que tem um prazo para acontecer, né? E tem um como que eu vou fazer para conquistar, né? Aqui a gente tá com o sonho de sair do apartamento e mudar para uma casa. Então, não está na lista de desejos desse ano, porque esse ano não vai ser possível. Mas já temos o como, já temos transformado esse sonho em meta, ou seja, já tem um prazo para acontecer e já tem um como, né? Então, uma meta nada mais é do que um sonho, um desejo com um prazo para acontecer e com um plano embutido, né? Que é o como eu vou realizar aquilo, o que eu preciso fazer para chegar, para conquistar esse sonho, tá? Então, esse é o passo 3.
E eu falo também o passo 4 para estimular a sua ambição, tá? Alcançou, nem que seja a meta mais simples da sua lista, o sonho mais fácil de ser realizado do seu mapa dos sonhos, comemore, tá? Porque isso vai dizer para você, vai dizer para os seus traços, poxa, fizemos esforço, a gente teve trabalho, ou poupou dinheiro, ou passou por um perrengue danado e a gente conseguiu, parabéns, a gente merece, né? Que na próxima vez os seus traços vão trabalhar cada vez mais, você vai mobilizar todas as suas forças para poder alcançar o resto daquelas metas, o resto daqueles sonhos ali da sua lista, de forma mais rápido e mais prazerosa, né? Não vai ser tanto perrengue assim. Então, alcançou um objetivo, cumpriu uma meta, realizou algum sonho, comemore, se dê parabéns, tá? E mesmo que isso não tenha sido do jeito que você planejou, o importante é que você chegou até o fim. Chegou até o fim. Então, e quando isso acontecer, não só comemore, substitua isso por outro objetivo, tá? Para você sempre alimentar o seu desejo de vida, sempre deixar a sua lista dinâmica para que você nunca chegue no final dela. Porque o que vai ser quando você não tiver mais nada para realizar? É morrer? Você vai viver para os outros? Você vai conviver com... vai sentir um vazio? O que vai fazer? Né? Então, sempre substitua aqueles objetivos que você já alcançou por novos objetivos. Tá bom? Pessoal, tem alguma pergunta? Essa foi a live de hoje, super rapidinha, em que eu trouxe para vocês as 6 causas da falta de ambição, as 6 causas mais comuns que eu vejo em atendimento, né? Que eu pesquiso aqui com vocês, e como estimular esse desejo de vida, para que a gente cada vez mais voe. Porque lembra que a ambição são as nossas asas, né? E que a gente cada vez mais fique longe da dependência emocional. Pensa na ambição como as nossas asas que nos levam para onde a gente quer. E a ambição é aquele peso. A ambição não, desculpa. A dependência emocional é aquele peso que pega no nosso pé e não deixa a gente voar, né? Quanto mais fortes as nossas asas, menos a gente fica no chão, né? Ei, Fê, eu que agradeço. Tá? Então lembra, essa é a relação da dependência emocional e da ambição. Quanto mais ambição e desejo de vida você tiver, menos a dependência emocional vai te pegar. E o contrário também existe, né? Quanto mais dependente você estiver, quanto mais preso aqui ao chão você estiver, as suas asas não vão funcionar, tá? Quanto mais dependência emocional, menos ambição você tem, né? Porque por causa de um desses motivos aí que a gente falou, tá bom? Não se conhece, não tem clareza, tem medo, tá? Então é isso, pessoal. Agora eu vou fazer um post com um resuminho disso tudo que eu falei hoje, e eu queria que vocês comentassem lá no post que eu vou deixar, se tudo isso serviu pra vocês, quais são as suas percepções, tá bom? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui comigo. Tivemos uma ótima audiência, mesmo eu estando há tanto tempo sem fazer live, né? E até a próxima. Um beijo pra vocês. Até já.